pesquisa educacional, né? Então, nós vamos dar continuidade às nossas discussões no nosso componente curricular, prática e pesquisa em educação. Espero que todos os conteúdos aqui sejam conteúdos positivos para o aprimoramento dos conhecimentos de vocês, sobretudo os conhecimentos científicos. Então, dentro desse tópico, nós vamos falar o seguinte: o professor e a produção do conhecimento. O que é pesquisa? É procurar resposta para inquietação ou para um problema. Atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática de constante busca que defende um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. Então, o professor, ele é como um eterno pesquisador, ele tem que entender, compreender justamente essa questão de que a atitude de um verdadeiro pesquisador é entender que o processo de pesquisa ele é intrinsecamente inacabado e permanente, porque a gente vive em constante busca de respostas aos nossos questionamentos, através de um desenvolvimento de um método científico sistematizado e organizado. Assim sendo, para quê? Pesquisar para quê? Para conhecer. E no ato de conhecer também existe o para quê. Então, conhecer para quê? Para planejar, para intervir, para formar, para debater, para avaliar, para transformar e para emancipar. Desta forma, chegamos ao paradigma da pesquisa voltada para o positivismo. Já até comentamos um pouco em aulas anteriores sobre o positivismo, mas vale a pena dar uma continuidade para que possamos ampliar os nossos conhecimentos a respeito do positivismo. O método geral do positivismo, de Auguste Comte, consiste na observação dos fenômenos, opondo-se ao racionalismo e ao idealismo, por meio da promoção do primado da experiência sensível, única, capaz de produzir, a partir dos dados concretos positivos, a verdadeira ciência, na concepção positivista, sem qualquer atributo teológico ou metafísico, subordinando a imaginação à observação, tomando como base apenas o mundo físico ou material, aquilo que é observável de maneira concreta, dados concretos. Busca isso, né? Dados concretos. Ainda podemos dizer o seguinte, que este sistema, criado por Auguste Comte, que se propõe a ordenar as ciências experimentais, considerando-as o modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas, ou seja, conhecimentos filosóficos, né, e voltado para a questão também de conhecimento teológico. Esse conhecimento positivista, essa pesquisa positivista, ela surge como detrimento dessas duas aqui. Não quer interferência da concepção teológica e da concepção voltada para a metafísica. Daí, vamos ver também um outro ponto importante, os objetivos da fenomenologia. Esse tipo de pesquisa, ela tem objetivos importantes que precisam ser colocados aqui. Dentre eles tem o seguinte: ao fazer uso da instituição, procura aprofundar o significado da existência humana, questiona sempre as consequências de quaisquer pressupostos, preocupa-se somente com as sutilezas da vida humana, tenta uma compreensão das formas e dos meios que permitem ao ser humano adquirir experiência, interpretar o mundo e atuar dentro dele. Tenta buscar um enfoque científico. Ainda dentro da questão da fenomenologia, é importante entendermos o seguinte, que a mesma é uma metodologia e corrente filosófica que afirma a importância dos fenômenos, da consciência, os quais devem ser estudados em si mesmos,
Tudo que podemos saber do mundo resume-se a esses fenômenos, a esses objetos que existem na mente, cada um designado por uma palavra que representa a sua essência, sua significação. Então, temos também o paradigma da pesquisa que se volta para o marxismo. O marxismo foi elaborado pelo filósofo, historiador e sociólogo Karl Marx. A primeira grande obra que expõe as ideias de Marx, as ideias, né, no caso, expõe as ideias básicas do marxismo, foi o livro Manifesto Comunista, que o mesmo produziu. Desta forma, podemos dizer o seguinte, que o marxismo é um método de análise socioeconômica sobre as relações de classe e conflito social, que utiliza uma interpretação materialista do desenvolvimento histórico e uma visão dialética da transformação social. Desta forma, temos também forma de abordagem, de como abordar dentro de uma pesquisa, as abordagens que devem ser seguidas dentro de uma pesquisa. Então, temos então a pesquisa quantitativa. Com esse enfoque quantitativo, essa pesquisa vai traduzir em números, opiniões e informações para classificá-los e organizá-los. Utiliza métodos estatísticos. Já a pesquisa qualitativa consiste a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. É descritiva e utiliza o método indutivo. O processo é focal, o processo é o foco principal. Então, por aqui a gente pode observar que dentro da pesquisa quantitativa não tem tanta interferência do pesquisador dentro do fato ali, do foco pesquisado, né? Se volta muito para a questão de buscar dados estatísticos, dados muito objetivos. Já na pesquisa qualitativa é um pouco diferenciada, porque utiliza o método indutivo, e dentro dessa questão aí nós podemos ainda dizer o seguinte, que o método indutivo dentro da pesquisa qualitativa é o raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui uma verdade geral. A indução, ao contrário da dedução, parte de dados particulares da experiência sensível de acordo com o indutivista ou os indutivistas. A ciência começa com a observação. Dando continuidade, temos então o tipos de pesquisa. Com relação a isso, pode ser uma pesquisa exploratória. Dentro dessa questão da pesquisa exploratória, a mesma visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou construir hipóteses, pesquisas bibliográficas e estudos de caso. Aí tem também a questão da pesquisa descritiva, que envolve técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionário, observação. A observação sistemática assume a forma de levantamento. Ainda dentro desse tópico existe a pesquisa explicativa. O que ela explica, Ela vem então explicar o porquê das coisas, visando identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Assume a forma de pesquisa experimental. Dentro da questão dos procedimentos técnicos, existe a pesquisa bibliográfica, a partir de material já publicado, você vai analisar, vai estudar para dar uma base científica, onde você vai construir as citações, vai se embasar teoricamente para construir o seu trabalho. Pesquisa documental, a partir do material, a partir de material não analisado, a pesquisa documental, a partir de material não analisado, a pesquisa experimental,
variável de controle sobre o objeto. Levantamento, interrogação direta, estudo de caso, estudo profundo de um ponto para detalhamento do conhecimento. Aí tem a pesquisação, resolução de um problema coletivo. Existe também a pesquisa participante, interação entre pesquisadores e membros da situação investigada. Tem também os métodos científicos. Esses métodos científicos se voltam para o método dedutivo, proposto pelos racionalistas, como Descartes. Só a razão é capaz de levantar o conhecimento verdadeiro. Então, somente a inteligência, a racionalidade é capaz de levantar o conhecimento verdadeiro e científico. O método indutivo, proposto pelos empiristas, como Bacon e Locke, o conhecimento é fundamental na experiência, não levando em conta princípios pré-estabelecidos. Temos também o método dialético proposto por Hegel. Os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político, econômico. Então, dentro da pesquisa do método científico voltado para o método dialético, ele estuda, vamos supor que o ser humano em seu contexto social, político e econômico. Então, não pode estudar o ser humano fora desses contextos, Tem que ver ele dentro dessa questão social, política e econômica. O método fenomenológico proposto por Russell, descrição direta da experiência tal como ela é. Então, este método ele vai descrever tal como é a realidade ali que está sendo pesquisada. E aqui o método científico ele vai partir justamente da ideia, da pergunta, da experiência, novas dúvidas, os resultados e conclusão. Então, a pesquisa científica, basicamente, ela se enquadra aqui. Parte da pesquisa, aí daí surge a pergunta, a experiência, novas dúvidas e os resultados e conclusões. Então, aqui encerramos a nossa aula e espero que vocês possam ampliar seus conhecimentos a partir das nossas discussões nessa aula. Um forte abraço, pessoal!